Olá, ouvinte que acompanha o Temor e Tremor. Agora está começando mais um devocional. Nós vamos dar início à explanação do capítulo penúltimo do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, quero, meu Pai, te apresentar aqui cada um dos ouvintes, Senhor, que está reproduzindo este devocional. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir a mente e o coração deles. Que o teu nome possa ser glorificado, Senhor Deus, através desse devocional. E que o Senhor nos ajude, meu Pai, a praticarmos aquilo que nós aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos à leitura. Atos 27, do verso 1 até o verso 12. A viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partirmos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Verso 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cinídio. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançarmos Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. Bom, nós vemos aí a descrição da viagem, da rota e dos percalços que Paulo e os seus companheiros de viagem enfrentaram. E nós vemos aqui que, a partir do verso 12, concluindo com o verso 12, ele não dá o desfecho da história. Então, isso vai ficar para o próximo devocional. Quem já leu, teve a oportunidade de fazer estudos, sobre Atos, sabe que aconteceu algo que poderia ter sido evitado se eles tivessem seguido o conselho do apóstolo Paulo, mas eles não quiseram fazer dessa forma. Então, com base na leitura que nós fizemos, desses versos, do verso 1 até o verso 12, nós temos que nos perguntar quais são as aplicações, ou qual é a aplicação que nós podemos tirar a partir dessa porção das Escrituras. Nós lemos no verso 10 que Paulo, ele vendo toda a situação, vendo a dificuldade com que eles estavam navegando, ele dá um conselho para as pessoas que estavam sendo responsáveis pelo barco e também pela vida daquelas pessoas, Vamos ler novamente. No verso 10 ele diz: Senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, em primeiro lugar, depois para a carga e também para a nossa vida. Então, Paulo, ele vai dar um conselho ali para aquelas pessoas. Então, o que nós podemos aprender com isso, Nós percebemos que mesmo Paulo, ele estando preso por aqueles homens, estando sob o poder daqueles homens, ele tentou ajudar aquelas pessoas. Então, Paulo, ele fez o que ele mesmo vai ensinar lá em Romanos, na carta de
na carta dele para Romanos, né, para os irmãos de Roma, ele diz lá no capítulo 12, no versículo 17, na parte A, ele fala assim: a ninguém torneis mal por mal. Então, aqui é justamente isso que Paulo está fazendo. Apesar de ele estar sendo preso, apesar de ele estar sendo levado, né, dessa forma, ele nesse navio, isso não impediu de Paulo ajudar essas pessoas, né, de ele se importar com elas. Então, a aplicação que a gente tira a nossa vida é que se eu ou se você tiver a oportunidade de fazer o bem àquela pessoa que te fez mal, você e eu devemos aproveitar essa oportunidade. Então, se nós fizermos isso, nós seremos obedientes à palavra de Deus, porque ela diz que nós não devemos tornar o mal por mal. Nós não devemos pagar com a mesma moeda, né, ou dar o troco, nos vingar, mas nós devemos fazer o bem a todos. Nós podemos lembrar também daquela passagem em que Pedro ele corta a orelha de Malco, porque Malco ele estava ali junto com aqueles que foram prender Jesus, né, o mestre de Pedro. Então Pedro ele acaba que numa tentativa de defender a Jesus, ele acaba tendo acesso ali, né, como sempre ele muito impetuoso, muito governado pelos sentimentos e pelas emoções, ele é muito impulsivo. Então, ele vai lá e corta a orelha de Malco. Então, ele paga com o mal, né? Eles vieram pegar Jesus, vieram, né, como o texto diz, né, com espadas, com porretes. Então, ele foi lá e também pagou com a espada. Ele também feriu o Malco. E aí, a gente vê a figura de Jesus agindo totalmente diferente de Pedro. Porque Jesus, ele fez o quê? Ele curou a orelha de Malco. Mesmo ele estando ali, né, como eu falei, sendo parte concordando e também estando junto daqueles que iriam prendê-lo, né, injustamente, como nós sabemos, porque o Senhor não tinha culpa. Mesmo assim, o Senhor vai lá e aproveita aquela oportunidade para fazer algo que nós provavelmente não faríamos, né, com o inimigo. Ele fez o que? Ele curou, né, ele sarou aquela enfermidade, ele restituiu a orelha a Malco. Então, se nós fizermos assim como Paulo e assim, dessa forma, pagando o mal que as pessoas nos fazem com o bem, nós seremos semelhantes ao nosso Senhor, nós seremos semelhantes a Jesus. Então, a aplicação de hoje é isso. Se alguém te fez mal, depois você termina esse devocional, você faz um momento aí de reflexão, você lembra, quem é a pessoa que mais me fez mal? Ou será que tem alguém que tem me machucado, que tem me ferido, que tem me feito isso, mesmo eu sendo inocente, né? Se for de forma injusta, aproveite essa oportunidade para fazer o bem a essa pessoa. Assim você será semelhante a Jesus. Bom, hoje o devocional é basicamente isso. Foi algo simples, com uma aplicação bem prática para a gente colocar em ação nesse dia. Eu peço que vocês compartilhem o devocional com os amigos de vocês e também compartilhem nos grupos. Então, acompanhe amanhã o devocional para você ver o desfecho dessa história e aprender mais lições, né? A partir da conduta de Paulo, né? Guiado pelo Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Até mais!